Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 motivos que não me deixam perder peso. Na realidade eu vou falar sobre 10 motivos. Hoje eu vou fazer um vídeo com 5 motivos e na próxima semana eu vou publicar um outro vídeo falando sobre outros 5 motivos que não me deixam perder peso. Bom, o primeiro motivo que fazem as pessoas não perderem peso é não medir com exatidão o tamanho das porções. Eu reparo muitas vezes que nós prescrevemos um cardápio, um plano alimentar junto com o nutricionista e lá explica 4, 6 colheres de arroz, um bife pequeno, do tamanho da palma da mão, e frequentemente essas porções são maiores e as pessoas subestimam isso. Muitas vezes o comparativo dessas pessoas são com pessoas que moram junto, com colegas de trabalho que têm o hábito de comer bem. Então, comparativamente, até aparenta que essa pessoa está comendo menos, mas ela não está seguindo exatamente o plano alimentar prescrito. Uma dica que eu dou para as pessoas consumirem menos calorias, diminuírem o volume das refeições, principalmente de alimentos calóricos, é não levar refratários para a mesa, panelas com comida, porque frequentemente você faz o prato menor, mas acaba colocando um pouco mais, acaba se servindo um pouco mais na distração. Então esse é um dos motivos que fazem as pessoas errarem os cálculos. É importante contar as calorias. É lógico que esse não é o único motivo que faz a pessoa engordar, mas é importante ela ter uma noção exata do tamanho das porções e tentar seguir mais a risco possível o que foi prescrito. A segunda razão que faz as pessoas não perderem peso é não incluir as beliscadas entre os intervalos. Por exemplo, balas, amendoins, pães, biscoitos. Você tem um cardápio prescrito, a pessoa diz seguir aquele cardápio prescrito, tem verduras, tem legumes, tem frutas, mas ela esquece de incluir aquelas beliscadas intermediárias. Então, por exemplo, é uma balinha inocente que um colega de trabalho oferece, é um cappuccino que tem na máquina do trabalho. Eu digo que isso é como se fosse a fatura do cartão de crédito. Às vezes a gente está estourado sempre na fatura do cartão de crédito porque não inclui pequenos gastos. Eu vou lá e compro uma blusinha, eu faço uma pequena compra no supermercado e não vou contabilizando isso. As beliscadas são bastante traiçoeiras porque elas se comportam dessa maneira. A gente acha que aquilo é inocente e acaba somando muita caloria. E geralmente as beliscadas são com alimentos de alta caloria. Um terceiro motivo que impedem as pessoas de perderem peso é ignorar por completo os finais de semana. Não apenas os finais de semana, como também eventos sociais, aniversários, datas comemorativas, feriados, etc. As pessoas chegam nessas datas e elas relaxam por completo e há um conceito inclusive errado do dia do lixo, do final de semana do lixo, onde eu posso comer à vontade em quantidade indiscriminada, porque eu já fiz a dieta ao longo da semana e é frequente às vezes o ponteiro da balança nem se mover, porque a pessoa, se ela for se pesar, ela até perde peso de segunda a sexta-feira. Chega na sexta-feira no final da tarde é o menor peso da semana, segunda-feira de manhã volta para o peso anterior ou até pior do que estava. Culpa do quê? Do final de semana desregrado. Então, começa na sexta-feira à noite, né? A pessoa já pede um fast food, um hambúrguer, uma pizza, sábado tem a feijoadinha, sábado à noite tem encontro com amigos, domingo tem a macarronada da mãe. Então, a gente pede para que a pessoa que está fazendo dieta, que queira perder peso, é lógico, a gente até indica que se dê uma quebrada na dieta, eventualmente, isso faz parte do tratamento. É muito difícil a pessoa se manter regrada consecutivamente todos os dias comendo pouca caloria. Então a gente permite um prato mais calórico, com uma pequena sobremesa e uma bebida do final de semana. Se eventualmente a pessoa vai ter 2 eventos naquele final de semana, por exemplo, ela tem que escolher, eu solicito que faça uma atividade física extra, por exemplo, de domingo de manhã, ou coma um pouco mais no sábado à noite, por exemplo, e um pouco mais no domingo, ok? Então a gente tem que ter um pouco de controle para isso. Uma dica que eu dou para as pessoas saberem se elas estão seguindo corretamente essa regra do final de semana é: pese-se de segunda e pese-se de sexta-feira. Se você o peso está perdendo de segunda para sexta-feira e está se mantendo de sexta para segunda-feira, ou seja, a gente está perdendo como se fosse uma escadinha, você está perdendo da maneira correta. Normal isso, esse é o desejável, ou seja, dá uma pequena quebrada no final de semana, estabiliza o peso e perde ao longo da semana. Agora, se você está perdendo peso de segunda para sexta e reganhando de sexta para segunda, tem alguma coisa errada no final de semana. Dentro do contexto aí do final de semana, uma quarta razão que impedem as pessoas de perderem peso, que também acaba extrapolando muitas vezes o final de semana, é o consumo abusivo de bebida alcoólica. A gente tem que lembrar que bebida alcoólica
é um alimento com uma alta densidade calórica, ou seja, você tem muita caloria por grama de alimento, e isso acaba sendo muito subestimado pelos pacientes. O exemplo clássico é o da cerveja. É frequente as pessoas se reunirem com amigos no churrasco ou numa confraternização e tomarem 5, 6, 8, 10 latas de cerveja como se estivessem bebendo água. E na realidade a gente tem que considerar que cada lata de cerveja tem mais ou menos a caloria de um pão francês. Eu até fiz um post outro dia nas redes sociais fazendo esse comparativo. Então imagina consumir 10 latas de cerveja, seria o equivalente a 10 pães franceses ou por volta de 1.500 calorias. E a dificuldade que a pessoa vai ter para reduzir o peso adquirido com o consumo de bebida alcoólica. Então, muito cuidado com a bebida alcoólica. A gente permite para a pessoa que quer perder peso 1, 2 doses de bebida durante a semana e procure controlar o peso depois que beberam, ok? E um quinto motivo que dificulta a perda de peso também está relacionado à baixa ingesta de frutas, verduras e legumes. Por que é importante comer frutas, verduras e legumes para quem quer perder peso? Basicamente dois motivos. O primeiro é que verduras, alimentos ricos em fibras, frutas e legumes, eles ocupam bastante volume de um prato, de uma refeição. A gente fala que eles têm baixa densidade calórica, ou seja, você pode consumir um volume bastante grande desse tipo de refeição que você não consegue atingir grandes quantidades de calorias. Por exemplo, fazer um prato rico em verdura, você acaba não consumindo tantas calorias. Então, o que acontece com a pessoa que não tem o hábito de consumir frutas, verduras e legumes, o famoso paladar infantil? Essa pessoa ela tende a fazer pratos maiores com relação a arroz, feijão, macarrão, carnes mais gordas. Elas sentem a necessidade de preencher o volume daquele prato com mais alimento calórico. Agora, se você coloca pelo menos metade do volume da refeição em verduras e legumes, você já ocupou aquele espaço do prato com alimento de pouca caloria, então a chance de você comer menos é maior. E uma outra razão que o consumo de frutas, verduras e legumes auxiliam na perda de peso diz respeito ao metabolismo. A pessoa que consome mais esses alimentos saudáveis, aí também incluindo carnes mais magras, azeite de oliva, tende a ter um metabolismo mais eficaz, tendem a gastar calorias com mais eficiência, elas tendem a estar mais dispostas a realizar atividade física, dormem melhor. Então, eu comparo, por exemplo, uma pessoa que faz uma dieta saudável, de, por exemplo, 1.500 calorias de um alimento mais ricos em fibras, frutas, verduras, carnes magras, e de um outro lado, uma pessoa que come 1.500 calorias de fast food, de alimento gorduroso, de fritura, pode até ser o mesmo tanto de caloria. Só que o desempenho na dieta vai ser bastante diferente. Numa, ela vai ter mais facilidade de gastar energia, ela vai ter mais disposição para trabalhar, mais disposição para fazer atividades físicas, enquanto a outra que consome um alimento mais calórico, ela vai ter mais dificuldade de realizar atividade física, vai se sentir mais indisposta e há uma tendência de acabar comendo mais, porque esses alimentos mais gordurosos, mais ricos em açúcares, eles abrem o apetite, então é muito difícil a pessoa manter-se regrada num plano alimentar de baixa caloria, de 1.500, 1.800, 1.200 calorias, não comendo fibra, não comendo frutas e verduras. Ela vai sentir mais necessidade de comer mais e dificilmente vai ficar dentro da meta. Pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com os seus amigos esse vídeo. Lembrando que na semana que vem eu vou falar sobre outros 5 motivos que não me deixam perder peso. Tá bom? Eu espero vocês até semana que vem. Um grande abraço e cuidem de sua saúde.